Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Seguinte, pessoal, eu vou falar hoje sobre saúde mental, né? A gente está no mês de setembro e a gente sabe que esse mês é um mês que a gente debate esse assunto. Eu, como contratante e empreendedor, eu tenho uma preocupação, né, real com a saúde das pessoas que passam na minha vida, sejam elas para trabalho, seja ela para qualquer coisa que seja. E eu tenho uma responsabilidade com isso. Isso é uma coisa minha, né? Vem de mim. Eu sou uma pessoa cristã, né? Que tem uma criação cristã, que nasceu no lar evangélico. E eu acredito muito que o amor de Deus, ele cura muitas coisas na nossa vida. E não só do lado religioso da coisa, né? Eu não sou religioso, mas eu acredito muito no poder de Deus para a cura das nossas vidas, das nossas chagas, das nossas preocupações. Dito isso, o que que eu vejo hoje, né? Eu vejo uma sociedade adoecida, adoecida pela fraqueza de enfrentar os seus problemas. Como contratante, eu enxergo muito nessa nova geração uma facilidade para falar sobre o que aflige ela, uma facilidade para falar sobre problemas que antes eram tabus, né? Que são os problemas mentais. E a gente tem uma facilidade até para se dar um diagnóstico. Ah, eu tenho TDAH, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tô com isso, com aquilo. Eu tenho uma frase que é a seguinte: o pobre, ele é o ser mais resiliente do mundo. E eu falo isso por conhecimento de causa, né? Eu vim de uma família muito humilde e a gente nasce na escassez. A gente cresce na escassez. Eu nunca passei fome na minha vida. Mas eu tive a escassez na minha vida como uma frequência. E a abundância só veio com a minha mudança de atitude. Então, quando eu falo que o pobre é o ser mais resiliente do mundo, é porque eu sei que eu acordava 4 horas da manhã para me arrumar. Eu sempre fui muito vaidoso para cuidar de mim, para eu chegar lá na empresa, tá cheiroso, tá bem aparentado e tudo isso. Isso é de mim. Então, eu acordava 4 horas para me poder pegar o ônibus das 5h30, que era o primeiro ônibus, para me chegar sempre até 1 hora antes da empresa abrir. Ai, Mick, mas por que será puxar saco? Não, é porque eu sempre soube aonde que eu queria chegar. Isso é uma coisa que pessoas fracas e vitimistas não conseguem aceitar. Elas querem que todo mundo seja responsável pela vida dela, seja responsável pelas dores dela, mas ela não assume a rédea da vida dela. Então, quando eu falo que o pobre é resiliente, eu falo porque teve muitas vezes que eu, deitado na minha cama, sozinho, eu tive vontade de não fazer nada, deixar tudo fechado, tudo escuro e não levantar. Mas eu lembrava que eu tinha que pagar o aluguel no final do mês, a energia, a água, comprar, fazer mercado e o meu crescimento pessoal. E isso me fomentava para eu levantar. E Deus que estava do meu lado, que eu sempre soube que Ele estava ali me dando força para que eu fizesse isso. Ai, Miki, você está diminuindo a doença mental, você está diminuindo a depressão, você está diminuindo... Não, eu estou te falando uma coisa que aconteceu comigo. Cada ser humano, ele é diferente. Mas se eu me entregasse para isso, eu ia colocar na conta de quem? A minha família ter que cuidar de mim, a minha família ter que me ajudar a costear a minha vida, todos meus sonhos. Quando você pensar em adoecer mentalmente, lembre-se que essa tua saúde mental, ela depende só de você. O mundo não é fácil, o mundo não vai ser fácil. As coisas não vão ser entregues de mão beijada para você. Tudo na tua vida tem que ser lutado. Você pode desistir. Isso é algo que te cabe. Mas quando você desistir, seja também homem e mulher suficiente para assumir a tua fraqueza. Para assumir que essa doença que você está deixando entrar na tua vida, ela vai trazer prejuízo na vida de outras pessoas que não te adoeceram. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, sobre
sobre adoecimento por conta do ambiente de trabalho, a gente fala que a gente não está conseguindo lidar. E quando eu enxergo isso, eu penso muito que a maioria das empresas estão perdidas, elas não conseguem debater esse assunto internamente. Elas ouvem muitas informações de diversos lugares e essas informações elas não vêm de uma forma concreta, ela não vêm de uma forma a ajudar ela a definir isso. A empresa ela precisa sim do ambiente de trabalho saudável, de crescimento pessoal, de expansão da criatividade, tudo desse funcionário. Mas a empresa ela não pode ficar à mercê de você estar bem ou não. Ela precisa dar resultado. E quando eu falo que o pobre é o ser mais resiliente, entra nesse caso aqui. A gente não pode adoecer, a gente não pode não prosperar. A gente nasceu para lutar. A gente é lutador desde que a gente nasce. Então, quando você pega a tua vida, a tua história, e você resume ela a tudo que não deu certo, você vai continuar na escassez. Às vezes você pode, sabe aquele sonho lá? Vou te dar um exemplo. Eu, como uma criança pobre, que eu tinha um sonho de tomar chambinho, sabe? Aquele danoninho de coraçãozinho. Eu tinha muita vontade. Isso eu nem falo pra minha mãe, eu acho que eu nunca falei isso pra ela. E eu tinha muita vontade. Eu vi o comercial na televisão tipo, eu não passei fome, mas eu sabia que ela não podia comprar isso pra mim, porque minha mãe trabalhava muito, ela era empregada doméstica e ela não tinha condições de me dar. E eu cresci com isso, com essa escassez na minha vida. Para você ter noção, eu só fui comer sanduíche, McDonald's, quando eu já era adulto. Porque não fez parte da minha vida, porque eu nasci numa família na periferia de Belém, e não fez parte da minha vida passear no shopping para lanchar, passear no shopping para tomar sorvete, esse tipo de coisa. Eu ia no shopping uma vez no ano, que era para comprar minha roupa de final de ano. E quando eu falo sobre resiliência, sobre abundância, eu falo que quando eu olho para essa situação, eu não consigo me vitimizar. Eu não consigo olhar ela como uma coisa ruim na minha vida. Eu consigo olhar ela somente como Deus esteve ali o tempo todo. Ele me tirou daquele ponto A e me colocou no ponto B. E tudo que eu pedi para ele, ele tem feito na minha vida. Quando eu era criança, eu disse 3 sonhos para Deus. 2 deles eu já realizei, um ainda não. E quando você vive na escassez, eu vou dar um exemplo para você, gente. O meu desejo era comer chambinho, que é um danoninho, que hoje eu posso comprar um caminhão se eu quiser. Mas eu nem gosto mais, agora eu nem quero tomar também. E quando você vive na escassez, a tendência da tua vida é que você transforme tudo ao teu redor em escasso. E se você crescer e não virar a chavinha da abundância na tua vida, você vai ser um adulto escasso. O que é um adulto escasso? O teu trabalho que você pediu para Deus, Deus, eu preciso de um trabalho para mim me sustentar, pagar minhas contas. Quando ele vem, ao invés de você abençoar o dono dessa empresa, que te deu a mão, que te contratou, que paga o teu salário, você vai achar que você não está ganhando o suficiente, que essa empresa é ruim, que essa empresa não te valoriza, que essa empresa é isso, é isso. Aí você está pensando, sabe aquela criança escassa? Você virou um adulto escasso. Um adulto abundante, ele abençoa as pessoas que estendem a mão para ele. Sabe por quê? Porque você fazendo isso, Deus te abençoa. Uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura, ela nunca vai para frente. Sempre vai ter um ponto negativo em tudo que ela fizer na vida. Você não consegue enxergar as coisas boas que acontecem na tua vida. Você só consegue olhar as coisas. Ah, mas então eu tenho que ser good vibes, acreditar em tudo, o meu patrão mesmo me maltratando, a minha empresa não sendo boa para mim, eu tenho que ficar lá. Não. CLT é um estágio na tua vida. Ele tem que ser parte do teu propósito, parte da tua jornada. Porque você que nasceu pobre, empreender é muito difícil. É muito difícil você começar a tua vida adulta empreendendo. Não existe coisa melhor para você, se você for uma pessoa abundante, do que você estar numa empresa de alguém que lutou e conseguiu construir ela e aprender como que você faz para dar certo quando você tiver a sua. Mas isso só pessoas abundantes conseguem enxergar. Pessoas medíocres, pessoas escassas, elas só olham o lado negativo de tudo.
Vou dar outro exemplo para você. Você vê uma notícia de que um bilionário, pessoas escassas, elas não querem que as outras pessoas sejam felizes, elas não querem que as outras pessoas cresçam, elas não querem que as outras pessoas prosperem. Elas acham que as pessoas têm que vir para a bolha, para a caixinha que ela tá, que é a caixinha da escassez. As pessoas não têm que ser bem-sucedidas, elas têm que ser mal-sucedidas para ela se sentir bem. Isso é uma pessoa escassa completamente 100% traduzida. Uma pessoa abundante, ao contrário, se você fala para ela que você conseguiu um emprego novo, ela comemora. Se você fala para ela que você vai montar seu negócio, ela vai comemorar com você, mesmo ela estando passando um perrengue ferrado lá na vida dela. Porque ela é abundante, ela sabe que ela vai chegar lá também. Quando você olha um bilionário, o bilionário lá, eu sei, a gente vive num mundo capitalista que a divisão de renda não é igualitária. Eu sei, eu entendo perfeitamente isso. Ah, Mick, mas aí você defende rico, você defende milionário, defende quem fez o quê e aonde que ele chegou. Ponto. Agora e você, vai fazer o quê? Você vai ficar torcendo para ele dar errado ou você vai se movimentar para você dar certo? O que você consome te adoece mentalmente também. O que você está consumindo? Você está aprendendo uma língua nova, você está aprendendo formas novas de implementar alguma coisa no teu trabalho, na tua carreira, você quer fazer uma carreira, você quer fazer uma faculdade, você não quer fazer uma faculdade, o que você está fazendo da tua vida? É isso que importa. Ah, mas fulano, como é que eu vou crescer? Porque se você não fizer nada, você vai continuar no mesmo ponto. Essa é a regra da lei, é a lei da vida, entendeu? Para você sair do ponto que você está, primeiro você tem que ter uma mentalidade abundante. Você tem que abençoar as pessoas que estendem a mão para você. Pessoas ingratas, elas não crescem, elas não prosperam. Você tem que torcer para as outras pessoas, porque quando uma vai, a outra vai também. E outra coisa, eu vou dar um exemplo para vocês que é claro e nítido. Quando você tem raiva de bilionário, e isso geralmente é traduzido para pessoas de esquerda, a raiva de rico, raiva de quem tem dinheiro, é porque você é escasso. E sabe quando que vai mudar isso na tua vida? Nunca. Porque não é uma pessoa ficando pobre que você vai ficar rico. É quando você muda a mentalidade de que você precisa ser abundante também para você ajudar os iguais a você. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo quando era moleque, mesmo na escassez, eu tinha um centro comunitário lá no meu bairro, em que eu me coloquei como voluntário para eu dar aula de reforço para crianças, porque eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, muito inteligente. Então eu dava aula de reforço para crianças. Ou seja, pensa assim, eu era um adolescente carente, mas eu dava aula para criança carente, porque eu achava que olha a abundância na minha vida sendo implementada. Eu achava que eu já tinha um pouco mais do que eles e eu poderia doar um pouco de mim para eles. É só pessoas abundantes que pensam assim. Enquanto você pensar só no teu umbigo, a vida pode até te dar uns pinguinhos aqui, outro ali, mas você nunca vai ser abundante. Ter dinheiro não é ser abundante. Você pode ter dinheiro e ser medíocre. Ter pensamento escasso. Aí você vai, o que que você quer? Ah, eu quero dinheiro. Tá, mas como que você vai chegar nesse dinheiro? Como que você vai conquistar as coisas? E o que que você vai fazer quando você conquistar? Porque eu quero crescer, porque eu quero trazer pessoas junto comigo. Eu quero fazer um arraste, eu quero fazer uma pesca de arrastão. Eu vou crescer, pessoas vão crescer junto comigo. Eu não quero crescer para eu só crescer junto. Entendeu? Eu não quero crescer para mim não mudar a sociedade, para mim não usar o meu poder. Outra coisa, gente, você que é de esquerda e acha que o pessoal da direita é totalmente errado, quando você cresce, a primeira coisa que você faz, sabe o que que é? Esquecer de onde que você veio. É esquecer o ponto de partida que fez você lutar pelas pessoas, pela igualdade de renda, por tudo isso. Quando você vê um pobre, um MC, um cantor desse da periferia, lá da comunidade do Rio de Janeiro, a primeira coisa quando ele ganha dinheiro, o que é que ele faz? Ele sai da comunidade. Ele vai para a Zona Sul, que é a zona que ele canta na música que é ruim e tudo, ele vai para lá. Por quê? Porque o problema dele não era ele ser contra o rico. O problema dele era ser pobre.
E uma pessoa dessa é escassa. Quando você fala, eu odeio o rico, odeio... Mas o que você mais sonha é viver lá onde que ele tá, não é que você odeia o rico. É que você é escasso e você acha que se ele sendo pobre, você vai ficar rico. Não, não é assim que funciona a vida. Então, quando você crescer, você tem que olhar para aquela pessoa que está lá do teu lado e dizer para aquela sociedade, comunidade que você veio e fazer com que ela cresça. Ah, Mica, mas se você ficar milionário, não sei o que, você vai viver lá? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou lá para me implementar crescimento, aquilo tudo que eu penso na minha vida, dar cursos profissionalizantes para essas crianças, montar uma instituição de caridade, fazer o crescimento dessas pessoas. Aí você vai ter uma saúde mental. Porque saúde mental ela é fomentada através de quando você faz a tua mente enxergar coisas boas, faz a tua mente enxergar caminhos que muitas das vezes não são os caminhos fáceis, que é o caminho da mudança. Quando você pensa só em si, você adoece. Porque você olha a vida de todo mundo tá dando certo, todo mundo tá comprando um iate, tá viajando para Paris 2 vezes na semana, e você tá aí lutando, pegando ônibus lotado e não tá indo para lugar nenhum. O que você consome te adoece também. Então começa a parar de pensar só em você, que você vai perceber que o mundo aí fora, ele é muito maior do que a caixinha que você está se colocando. E que você precisa ser por você para fazer as coisas dar certo. E a empresa que você está trabalhando não é culpada do teu adoecimento. Ai, Mickey, mas é porque você não sabe. Eu tenho uma chefe que ela é terrível, assim, assada, cozido. Vai lá, chega nessa pessoa, conversa com ela, explica para ela, dá bate uma real, fala, olha, você tá me adoecendo, tá acontecendo isso, 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 isso. Porque assim, muitas das vezes, quando a pessoa fala essa parte, ai, a empresa tá me adoecendo, é porque ela não quer ser cobrada. É porque ela não quer bater meta, é porque ela não quer dar resultado. Você vai ter que dar resultado, você vai ter que ser cobrado. Ou então a empresa também te manda embora. E é bom que você vai ficar doente em casa, você não vai ficar doente trabalhando. A maioria das pessoas, quando eu enxergo, é isso. Eu sei que tem empresas que são realmente ruins, que não pensam na saúde mental do funcionário, eu concordo, tem. Mas a maioria não é isso. A maioria é você que está se adoecendo, é você que não enxerga os pontos de benefício, só os malefícios da vida, e quer culpar o mundo por você não estar dando certo. Então, a saúde mental, ela tem muito a ver com como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as coisas, e não somente como o mundo é, porque o mundo é ruim, o mundo é vil. Você vê todo dia alguém que matou não sei o quê, que matou, você vê a guerra de Gaza, você vê não sei o quê, você vai adoecer de qualquer maneira se você consumir isso como uma forma de que o que eu posso fazer para mudar essa situação. Quando você pensar que está muito ruim a tua vida, olha para a vida do lado, vai no hospital, vai visitar um hospital do câncer para você ver o tanto que a tua vida é abençoada. Ajudar as pessoas faz com que você enxergue uma coisa que você muitas das vezes não está enxergando, que é o quê? A tua vida é maravilhosa. Mesmo que você não esteja lá ainda onde você queria chegar, mas quando você olha para o outro, você consegue enxergar que você vai caminhar o caminho, trilhar um caminho de sabedoria, de cuidado, de saúde. Porque quando eu penso só em mim, eu adoeço. Porque eu não enxergo o mundo. Eu enxergo o meu mundo. E o meu mundo está doente. Se o meu mundo está doente, eu não enxergo o resto lá fora. Quando você pensar que a tua vida está muito ruim, que nada dá certo, visita o hospital. Faça isso. Vai por mim, entendeu? Vai lá no hospital, pede para ir numa sessão de câncer, pede para ir numa ala infantil. Você vai ver o tanto que a tua vida é maravilhosa. Tá bom?